O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Miguel Angel Ortiz, mais conhecido como Ortiz, foi goleiro do Atlético entre os anos de 76 e 77. O ex-jogador argentino se destacou no Galo por ser o primeiro goleiro a marcar gols de pênalti com a camisa alvinegra. Em 100 jogos, fez 7 gols e sofreu 67. Antes de iniciar sua carreira no futebol, Ortiz tentou ser engraxate, padeiro, tratador de gado e até cantor. Desafinou em todas e continuou desafinando quando procurou encontrar uma vaga de jogador de futebol. Natural de Santa Fé, na Argentina, estreou como profissional aos 19 anos. Atacante medíocre, apoiador que destruía o próprio time, acabou sendo levado com seus quase 2 metros, chuteiras 45, para defender o gol. Jogou no Colón, da Argentina, e no Wanderers, do Uruguai. Esteve para jogar na seleção uruguaia quando o Atlético comprou o seu passe. Ortiz foi o primeiro argentino a ganhar status de celebridade no clube. Mais do que a qualidade debaixo das traves, ele virou referência por características excêntricas. Muito antes de Rogério Ceni, Miguelito gostava de jogar com os pés. As chuteiras número 45 cobravam pênaltis. Em maio de 76, com seus 27 anos, Ortiz chegou no Atlético para surpreender todos os torcedores acostumados com os tradicionais goleiros. Usando bermudas até o joelho, multicoloridas, estampadas ou listradas, camisas de cores incomuns, cabelos compridos e fita Apache na testa. Certamente, uma figura diferente. Ortiz fugia do padrão normal de um atleta profissional da época. Os uniformes eram escolhidos a dedo e usados como roupa de gala. Já me cuspiram, atiraram bagaços de laranja, garrafas, pedras e o diabo. Já ouvi um estádio inteiro gritar, Maricon, Maricon. Nada disso me fez desistir de ser o que sou. O importante é que as roupas não atrapalham minha carreira. E isso foi verdade. Passado um tempo defendendo as redes do Galo, Ortiz foi logo proibido pelo regulamento da época de jogar com cores que não sejam as do Atlético. Sua partida de estreia foi contra o Corinthians num amistoso, impressionando o então técnico Babatana com suas defesas espetaculares. Além disso, Ortiz revolucionava. Saía jogando e cobrava pênaltis, o que era sua maior alegria. Não fazia isto para aparecer, até porque já aparecia muito em um jogo, e sim, por entender que o goleiro também faz parte do jogo. Antecessor de João Leite, jogador que mais vezes defendeu o Galo, Ortiz chegou a Belo Horizonte vindo do Montevidéu Wanderers, onde havia feito 9 gols, um deles pela Libertadores, se tornando o primeiro goleiro a estufar as redes na história do torneio. A chegada ao Atlético foi no momento em que o titular da meta era o jovem Zolini. Sob o comando de Barbatana, Ortiz virou titular de uma jovem equipe formada por Paulo Isidoro, Marcelo Oliveira, Cerezo e Reinaldo. Experiente, perto dos 30 anos, ele ficou conhecido por ser um artista no gol. Cantava boleros, se vestia com roupas coloridas, sempre de bermudão e uma fita Apache, que prendia os longos cabelos loiros cuidados pela esposa. Boas defesas, um estilo diferente e gols, foram ingredientes para Ortiz logo inspirar torcedores do Galo a imitá-lo. Ficou comum ver crianças no Mineirão com faixa na cabeça. Apesar de ter nascido em Santa Fé, Ortiz nunca chegou a jogar profissionalmente na cidade, ainda que algumas fontes informem que ele começou justamente pelo Colón. O fato é negado por jornalistas e historiadores do clube santafesino. Há provas de que o goleiro atuou no Central de Buenos Aires, na Segundona da Argentina, depois Liverpool e Wanderers, em Montevidéu. No Atlético, Ortiz se mostrou um maníaco por treinamentos. Era sempre ele e o reserva João Leite, de manhã e à tarde, na Vila Olímpica, antigo CT do Galo. O goleiro artilheiro treinava debaixo de sol, chuva e até mesmo em dias de jogos e nas folgas do elenco. Na lista de estrangeiros que mais atuaram pelo Atlético, Ortiz está atrás dos mais recentes, Casares, Dátulo, Otero, Lucas Prato. Chegou a 100 jogos pelo clube, ainda que tenha ficado menos de 2 anos. Sofreu apenas 67 gols e costumava evitar alguns de maneira inusitada. Se o goleiro Cleiton viralizou ao defender um chute do meio de campo com o peito,
em amistoso da Seleção Brasileira Olímpica contra o Chile. Ortiz chegou a fazer o mesmo ato por 2 vezes em chutes de Dirceu Lopes. Primeiro na final do Mineiro de 76, quando o Galo se sagrou campeão. Em matéria da revista Placar em 77, com tema de rivalidade de estilo dos goleiros de Atlético e Cruzeiro, Raul, apesar da famosa camisa amarela, era mais conservador com a bola nas mãos. Ortiz comentava as defesas de peito: dentro de campo eu não brinco. Que todo mundo entenda. Jogo dentro do meu estilo. Tudo que eu faço combina com a minha personalidade, surge espontaneamente. Após uma briga com o técnico Barbatana, Ortiz ofendeu vários dirigentes do Galo, tomou um avião e foi para o Uruguai sem dar satisfações a ninguém. Quando retornou ao clube, foi proibido de treinar e perdeu sua vaga como titular. Graças à influência do então capitão do time, Toninho Cerezo, Ortiz voltou aos treinos, ainda que separado do grupo. Após pendurar as chuteiras, Ortiz mudou-se para o sul do país, onde se envolveu com grupos que alteravam resultados de jogos da loteca. Posteriormente trabalhou como treinador de goleiros nos principais clubes do Uruguai, além de abrir uma escolinha de goleiros, em Montevidéu. Alcoólatra, a bebida o impedia de levar uma vida normal, atrapalhando seus compromissos. Ortiz nunca mais jogaria no Atlético após aquela final no Campeonato Mineiro de 77, onde foi acusado de facilitar para o Cruzeiro. Retornou para Belo Horizonte, mas as portas já estavam fechadas. Seria substituído por João Leite, já o primeiro reserva da posição. O argentino continuou no futebol brasileiro, atuando pelo Comercial de Ribeirão Preto e pelo Caxias, do Rio Grande do Sul. Falecido em 95, Ortiz não retornou mais a Santa Fé. No Atlético, Ortiz ganhou somente o Campeonato Mineiro de 1976. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.